Olá, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer imenso, uma gratidão muito grande de estar aqui com vocês nessa noite, podendo estudar um pouquinho mais dessa doutrina de amor. E vamos dar início ao nosso estudo, que tem como tema: vale a pena se vingar? E aí a gente hoje, durante o estudo, vai ver se vale a pena mesmo, né? Se vingar ou não. Bom, vamos começar com a nossa página de preparo, né? Nossa página inicial, após a nossa prece. E a nossa página inicial, ela vem lá do livro Celeiro de Bênçãos, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, e traz como tema do capítulo, né? Anti-ofensas. E diz assim: não deis guarida a ofensas, nem te faças igual ao ofensor. Se alguém te perturbas e revidas, és semelhantes a ele. Se te ferem e não revidas, estás melhor situado do que ele. Se te ofendem e perdoas, esquecendo a ofensa, enquanto aquele cai, levantas-te e marchas, situando-te em clima de paz superior ao dele. Se, todavia, após perdoardes e esqueceres, resolveres ajudar o teu ofensor, terás logrado a plenitude do que almejas, desde que ele, embora sem o saber, é instrumento da vida para admoestar-te no instante necessário, acusando-te de erros cometidos ou que poderias ou poderás cometer, colocando-te em alerta contra ti mesmo em contra ti mesmo, em considerando que os adversários mais severos estão sempre no homem, em forma de inferioridade e paixões, e não fora dele, como se supõe. Ninguém mais atacado, desdenhado, ofendido, encarnecido do que Jesus. Entretanto, sem débito de qualquer natureza, permaneceu impérito ante os perseguidores gratuitos, testemunhando que os legítimos valores são as qualidades íntimas e que a realeza verdadeira é inerente àquele que superou óbices e problemas, planando em harmonia íntima acima de quaisquer circunstâncias. O diamante na lama não deixa de manter o valor que lhe é próprio, e a estrela que reflete no lodo mantém o mesmo brilho que possui, quando rutilando na placidez da água cristalina. Não te agastes, portanto, com as ofensas que te cheguem. Se permaneceres íntegro, não te atingirão, porquanto és o que te vitalizes e não o resultado das impressões e agressões naturais do roteiro de sublimação. Segue adiante, haja o que haja, considerando ou não, certo de que todo ofendido de hoje resgata as ofensas que ontem praticou. Bem-aventurado, pois, quando ofendido e perseguido, porque o reino dos céus te alcançará em breve o Espírito. Então, nesse momento, todos aqueles que desejarem, vamos fechar os nossos olhos, pensar em Deus, na espiritualidade amiga e em nosso querido e amado Mestre Jesus. E assim vamos dizer: Deus, agradecidos estamos por mais esse dia, pela oportunidade de estarmos aqui, podendo estudar essa doutrina de amor, de verdade, de luz. Queremos pedir para que durante esse estudo nos traga esclarecimento, sejamos intuídos e que possamos levar e colocar em prática tudo aquilo que hoje estudarmos. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, uma boa noite a todos. É sempre muito bom estar aqui estudando, é sempre muito bom estudar, né?
essa doutrina. E vamos iniciar, né, o nosso estudo, depois dessa página tão querida, né, de Joana, pelo espírito de Divaldo. E aí a gente vai começar falando um pouquinho, né, sobre o que é a vingança. E a vingança, ela é um sentimento que muitas vezes, né, ela é movido pelo ódio, né? Para chegarmos a alcançarmos a vingança, existe um sentimento que antes de chegarmos nela, a gente herda, que é o ódio. Então, a vingança ela só é alcançada através do ódio. E o ódio ele se manifesta lá no íntimo da pessoa, né? De cada um de nós, com fortes emoções. Por conta, por exemplo, de uma ofensa, de muitos exemplos que podemos dar, né? E aí, além de ser uma das maneiras de revide a vingança, em discussões aceleradas, grosseiras, violentas, né, de violência e etc. A vingança, ela reabre e agrava feridas emocionais, né? Ela toca no nosso íntimo, agravando essas feridas, reabrindo feridas que podemos conter dentro de nós, essas feridas emocionais. Ao invés de punir o culpado, a gente acaba punindo a nós mesmos com esse sentimento, né? E aí a gente acaba caindo aonde? Num círculo vicioso. Então, ao invés de quem nos cometeu uma ofensa, de quem nos fez um mal, quando a gente age por vingança, a gente se pune, a gente acaba se machucando. E aí a gente vai discorrer um pouquinho sobre esse assunto, conversar um pouquinho sobre isso. Bom, a gente está longe, né? Infelizmente, de oferecer a outra face, aqueles que nos batam uma, né? Aquele que nos bate um lado, muitas vezes a gente está longe de oferecer o outro lado, né? A face. E isso é um pouco perigoso, né? É importante que a gente dê um olhar para isso, né? Para esse sentimento, para isso que estamos vivendo, para isso que estamos sentindo. E aí é muito interessante que há um estudo de duas universidades dos Estados Unidos, as universidades de Virgínia e de Harvard, que demonstra que as pessoas vingativas acabam se concentrando em sentimentos negativos, como a raiva e o ódio. Então, através desse estudo, né, não tem nada a ver com religião, nem nada disso, é um estudo. Eles desvendaram que a vingança está atrelada, né, a essa questão do sentimento, né, negativo, como, por exemplo, a raiva e o ódio. E aí o fato de se vingar não é capaz de aplacar tais sentimentos. E aí a pessoa acaba perdendo sempre, faça o que ela faça. Então, mesmo que ela ache que por vingança, né, ali, ao se vingar, ela vai se sentir bem, pelo contrário, a vingança ela não consegue aplacar o sentimento da raiva e do ódio. E aí o que acontece com a gente acaba perdendo, né? Ao invés de a gente ganhar, né? Achar que a gente está ganhando, né? Que a gente está sendo superior ao outro, a gente na verdade se engana e aí a gente está perdendo, façamos o que façamos. E aí a gente deve lembrar que a gente vem de hábitos de outros tempos, né? A gente lembra lá dos homens primitivos, né? De como éramos antigamente, que a gente brigava com os animais, a gente tinha essa questão de guerra com os animais. Depois, quando fomos evoluindo ali, né? Gradativamente, a gente foi se deparar com outras pessoas, e aí a gente começou a ter a guerrear uns com os outros, né? Lá ainda no primitivo. E aí, aos pouquinhos, a gente foi evoluindo e foi vendo a necessidade de conviver em sociedade, que precisamos uns dos outros. Porém, a gente acabou se pegando a defesa da honra, né? De querermos honra. E aí a gente quer ficar onde? Acima do outro.
Então, a gente vem recordando desses velhos hábitos, né, dos outros tempos, que a gente vem trazendo conosco. Então, a gente tem uma bagagem, né, referente à questão da vingança, essa questão tão grosseira, né? E aí, todo espírita, todos nós que pretendemos ter ainda hoje o direito de se vingar, seremos indignos de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema: fora da caridade não há salvação. Né? A gente acaba sendo indigno desse lema: fora da caridade não há salvação. Mas não vamos nos deter, né, nessa semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas pelo contrário, ao do perdão. E aí a gente se depara com dois sentimentozinhos também quando a gente pensa em vingança. Além da raiva e do ódio, né, a gente se depara com dois sentimentos que são o nosso grande mal, né? Que é o quê? Nada mais é do que o orgulho e o egoísmo. E o que o orgulho e o egoísmo fazem? Eles nos levam, né, leva nós homens a forçar por todos os meios a própria primácia, combatendo não somente pela sobrevivência, mas pela defesa da honra. A gente quer ser honrado, né? Quer estar por cima. E aí, revestido sob as vestes do nacionalismo, da etnia, da supremacia social, e aí começam a entrar várias questões, né? Nacionais, étnicas, né? Sociais, entram várias questões. E aí, a gente pensa muito nos atos grandiosos também da vingança. Mas é importante também lembrarmos dos pequenos atos de vingança, daqueles que estão no nosso cotidiano e tradicionais, né, que ninguém mais dá importância. Então, às vezes a gente pensa em grandes, né, atos de vingança, atos que vemos geralmente em filmes, em novelas, né, aquelas coisas muito grandes, mas a gente esquece dos pequeninos, né? Quando a gente está com raiva de um parceiro nosso, ou está com raiva de um familiar, de uma mãe, de um pai, de um filho, e aí a gente vai, por querer puni-lo, né? Acharmos que temos esse poder de punir o outro, né? Que já é um erro também. A gente quer agir com vingança, aquela vingancinha leve, né? Entre aspas. E aí, a gente deve se atentar também para isso, porque nas mínimas coisas se fazem grandes, né? Então, a gente deve se recordar, prestar atenção em como estamos lidando com esse sentimento da vingança. E a vingança, ela é um índice seguro da nossa inferioridade moral e espiritual. Ela está atrelada à nossa inferioridade moral e espiritual, que entendemos quanto esforço devemos fazer para amar o próximo e perdoar as ofensas. Porque é fazendo isso que a gente mostra diante da lei divina que a gente está progredindo, evoluindo. E aí a gente nos moraliza, né? Nos moralizamos e automaticamente nos espiritualizamos. E é legal a gente prestar atenção que a melhor vingança, se é que existe a melhor vingança, né? É não se vingar. A melhor estratégia continua sendo manter a calma, agir com sabedoria, para que a gente possa demonstrar ao outro que a raiva é incapaz de nos sufocar. Então, o que a gente faz? A gente para, respira fundo e retoma o equilíbrio, deixando claro para nós mesmos, né, que nós nos negamos a carregar sentimentos negativos por muito tempo. É fácil? Não, não é fácil. Mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá, a gente vai tendo facilidade, né? Vai se desprendendo desse sentimento que há ainda dentro de nós. E aí, da próxima vez que a gente sentir essa vontade incontrolável de se vingar de alguém, a gente vai pegar toda essa energia e converter em combustível para o nosso sucesso,
para nós, né, para a nossa evolução, para o nosso progresso. A gente vai usar essa força, é importante a gente usar essa força que muitas vezes sentimos, para alcançar os nossos objetivos, para conseguir o que desejamos, né? Para realmente dar uma sensação de recompensa duradoura para o nosso cérebro. Porque muitas vezes a gente acha que se vingando, a gente vai ter essa recompensa, né? Essa sensação de recompensa. Quando, na verdade, é uma sensação de recompensa naquele momento. Porque o que a vingança traz para a gente não é duradouro, né? Na verdade, é duradouro, mas não é uma sensação de recompensa. É uma sensação de impotência, de inferioridade. E aí começam a acontecer várias questões dentro de nós mesmos. Bom, e aí quando a gente converte essa emoção, né, esse sentimento, essa força, em uma sensação de recompensa duradoura, né, quando a gente converte em conseguir o que quer, em alcançar os nossos objetivos, a gente nota que nós somos os grandes responsáveis pelo nosso sucesso, pelo nosso progresso, pela nossa evolução. Relativizamos, nesse momento, a influência negativa dos demais. E aí, para que isso aconteça, né, é fundamental ir mais além da aparência fascinante da vingança. Né? Ela é um desejo humano que está em nós, né? É um desejo que está em nós, do espírito também, que não deixa de estar ligado a um instinto de preservação. Né? A gente, como eu falei lá do homem primitivo, né? Ali, desde lá, a gente traz essa questão do instinto de preservação. Então, esse desejo nada mais está do que ligado a esse instinto de preservação. Mas o custo de se vingar é muito alto. E aí, normalmente, né, quando nós nos vingamos, o custo que nós recebemos é de quê? De pessoas que se consideram a materialização da justiça, pessoas que acreditam em uma só verdade universal, quando sabemos que não existe só uma verdade, existem várias verdades, né? Cada um carrega consigo a sua própria verdade, né? E as pessoas que costumam estruturar pensamentos dicotômicos, ou seja, né, o que é? Ou você está comigo ou em contra, ou você está do meu lado ou você está contra mim. A gente começa a carregar esse preço alto, né, da vingança. Também, pessoas com problemas de empatia, deixamos de nos colocar no lugar do outro. Pessoas com dificuldade para lidar com as suas próprias emoções. A gente herda essa dificuldade de lidar com as nossas emoções. E pessoas com baixo nível de autoconhecimento. Né? Quando a gente se deixa levar por esse sentimento, a gente se depara com um baixo nível de autoconhecimento. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe o nosso limite, a gente consegue parar, se equilibrar e agir de uma forma diferente. Mas se a gente se deixa levar por esse tipo de emoção, esse tipo de sentimento, a gente acaba herdando ali um baixo nível de autoconhecimento. E é interessante, né? Lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, ou 12, desculpa, no capítulo 12, tem um texto, né, de Júlio Oliveira, e aí diz o seguinte, eu peguei uma partezinha, um trechinho que fala assim, a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Então, um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros vem dos costumes bárbaros que tende, com o tempo, a desaparecer em nossas relações, né? Dentre uns com os outros.
E aí, a vingança aos poucos, né, conforme a gente vai tendo essa ciência, essa consciência de saber domá-la, domar esse sentimento, a gente vai tendendo a desaparecer com ele, dentre uns e outros. E aí, um dos maiores exemplos de vingança de hoje em dia são chamadas ofensas não perdoadas, como eu falei lá anteriormente, né? Por exemplo, um parceiro que não perdoa uma traição na sua relação, ódios incontidos e etc. Devemos lembrar, e é importante, eu gosto de sempre ressaltar, num outro estudo também, eu falei mais ou menos sobre essa questão, né, de traição e essas questões, devemos lembrar, né, que perdoar as ofensas, não se vingar, não significa que a gente tenha que viver, né, debaixo de uma, por exemplo, vemos que hoje em dia existe muito feminicídio, muitas questões, né, de homens batendo em mulheres, ou mulheres batendo em mulheres, homens em homens, determinados tipos de relações, né? E não significa que perdoar e não se vingar é que a gente deva permanecer ali naquela relação, né, abusiva. Mas é importante a gente entender que o perdão ele não é você continuar ali, mas é você não carregar aquele sentimento de ódio duradouramente, né? Obviamente pode ser que você sinta um ódio, uma raiva, isso é normal sentir mediante a tantas ofensas, tantas situações no dia a dia, né? Não só de relações, mas digo agora abrangindo para muitas situações, abrangendo. Mas a gente sente, e aí orando, sabendo, utilizando da prece, mais à frente a gente vai ver como a gente pode tirar, não chegar ao sentimento da vingança, né? Mais à frente eu vou falar um pouquinho. A gente vai, aos pouquinhos, a gente vai se desapegando desses sentimentos e aí sim a gente alcança o perdão. E também lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, também no capítulo 12, já no item 15, né, na parte que fala sobre o duelo, tem uma parte sobre, tem uma fala, né, de Santo Agostinho, e aí eu peguei também um trechinho que diz assim, ó, o homem do mundo, o homem venturoso, que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, joga a vida que lhe veio de Deus, joga a vida do seu semelhante, que só a Deus pertence. Esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável que, impelido pela cupidez, algumas vezes pela necessidade, se introduz numa habitação para roubar e matar os que se lhe opõem aos desígnios. Trata-se quase sempre de uma criatura sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence, em regra, à classe mais oculta. Então aqui fala, né, que resumidamente, né, grosseiramente explicando, fala que o que se vinga esse sim é 100 vezes mais culpado do que o outro, que cometeu uma ofensa ou que cometeu algum erro conosco, né? E aí é bem interessante a gente pensar nisso, que a gente se torna muito mais errado e culpado do que o outro. Porque aí a gente se torna uma criatura sem educação e com as imperfeitas noções do que é do que é o bem e o mal, né? E é importante a gente analisar isso também. Bom, a doutrina espírita, né? Essa doutrina linda de muito amor, nos ensina que a vingança ela só vai desaparecer da Terra quando nós, homens, usando os recursos do nosso evangelho e da prece, nos esforçarmos para perdoar. E aí que está o ponto que eu falei, né? De como como essa vingança vai desaparecer. Quando a gente começar a usar os recursos do evangelho. Gente, a gente tem tantos recursos, tantos ensinamentos, até mesmo sobre a vingança. Jesus, nosso mestre querido e amado,
nos deixou tantos ensinamentos, né? Ele foi crucificado, ele foi tão agredido verbalmente, fisicamente, e mesmo assim ele não agiu com a vingança. Grande ser de luz, né? Espero um dia que todos nós possamos, né, chegar lá. E iremos, um dia chegaremos. Mas, então, a doutrina ela diz isso, que essa vingança só vai desaparecer da Terra quando nós usarmos do recurso do Evangelho. E não podemos esquecer da prece, né? Que através dela a gente ali está se esforçando para perdoar. Quando a gente está com aquele sentimento de raiva, de ódio, chateação, né, tristeza, a gente faz prece, a gente pede auxílio dos nossos mentores espirituais, o auxílio de Deus, o auxílio de Jesus, né? O auxílio da espiritualidade amiga, que está sempre aqui a nos ajudar. E aí a gente alcança esse perdão, né? Fazendo esse esforço de orar, de nos ajoelhar, né? E nos colocar nesse lugar de querer melhorar e retirar esses sentimentos de dentro de nós. E aí, o chamado vingador, ele carrega dores, da quais só consegue se libertar quando começa a perdoar. Então, aquele que comete a vingança, né, o vingador, ele tem suas dores, né? Ele tem ali as ofensas, ele tem ali a raiva, o ódio, suas dores. Mas ele só vai conseguir se libertar quando ele começar a perdoar. E o perdão, ele liberta, né, o agressor, e ele vai restaurar ali a alegria de viver. A vingança nada mais é do que o atraso moral do espírito, já que ela é uma manifestação de um coração rancoroso. Então, quando a gente está ali perdoando, a gente está libertando o agressor. A gente está levando para ele, vibrando, né, uma restauração da alegria de viver. O vingador, né, que é aquele que comete a vingança, além de aumentar os débitos com a justiça divina, além da gente estar aumentando ali os débitos, a gente já tem tantos. E aí, quando a gente age pela vingança, né, por esse sentimento, se deixa levar por ele, a gente aumenta, a gente herda ainda mais débitos com a justiça divina, né, deixando de escapar a oportunidade de nos regenerarmos por meio do perdão. E aí, então, quando a gente se dá conta disso, né, e aí a gente alcança ali o perdão, a gente está utilizando dessa oportunidade. O perdão ela é uma oportunidade de conseguirmos, né, domar as nossas má tendências, de conseguirmos não aumentar os débitos, né, pelo menos nesse campo, com a justiça divina. Por quê? A gente, quando alcança ali a questão do perdão, a gente vai se reconciliar um dia com o agressor, com aquele que nos ofendeu. Um dia não. No momento que a gente perdoa, a gente já ali se reconcilia com o agressor, né? Graças a Deus. É como se fosse formado um laço, né? Uma vibração entre nós, entre quem se vinga e com o agressor. Então, é muito bonito isso, né? É muito bonito esse ciclo, né? É muito bonito. E aí, a impunidade da vingança, às vezes, nos preserva das leis humanas. E isso pode nos revoltar. E aí que a gente não venha esquecer das escrituras, né? Das escrituras sagradas, onde é claro que a vingança a Deus pertence. O que quer dizer isso? Então Deus é vingativo? Deus é vingativo? Não. Não é que Deus, o Pai Criador, né, ele vai se vingar. Não é isso. Mas ele criou as leis espirituais. Não temos as leis? E dentre essas leis, qual lei que nós temos? A lei de causa e efeito, na qual tudo que fizermos ao próximo, de bom ou de ruim, vai o quê? Retornar a nós mesmos.
Então, não é que Deus ele se vinga, mas por suas leis que foram criadas, né? Nós, através do livre-arbítrio, através das nossas ações, das nossas causas, nós vamos receber o quê? O efeito, as consequências. Então, a gente entra ali na lei de causa e efeito. E aí a gente acaba sofrendo ali as consequências do que fizemos, né? Seja bom ou ruim, nesse caso ruim, quando se trata da vingança, né? E aí esse vai retornar a nós mesmos. E aí, como a gente alcança, como a gente pode fazer para alcançar o perdão? A gente está falando aí um pouquinho do perdão, né? Bom, o perdão, né, tudo isso começa dentro de nós mesmos. E aí, por começar dentro de nós mesmos, as nossas conquistas vão aumentando, mesmo, né, que lentamente. A nossa capacidade de perdoar. Então, gradativamente, quando nós vamos trabalhando as nossas questões dentro de nós, né, quando começamos a trabalhar dentro de nós mesmos, as nossas conquistas gradativamente, lentamente, vão aumentando. E aí a gente alcança o quê? A capacidade de perdoar. Bom, com isso, né, é importante fazer uma avaliação a nós mesmos, né? A diz respeito às nossas condições. Começamos a avaliar as nossas condições. Por exemplo, diante de uma situação, mesmo que aquela que nos atinja fisicamente, a gente faz a análise aos sentimentos que estão na alma, na nossa alma, no fundo de nossa alma. E ainda, até que ponto eles dominam e até onde é possível esquecer o ocorrido. Então, quando a gente começa a fazer essa autoanálise, que eu tinha falado lá do autoconhecimento, né, que por conta da vingança a gente adquire a falta do autoconhecimento, né, o baixo autoconhecimento. Então, para a gente poder não chegar na vingança, a gente precisa o quê? Se conhecer, né? E aí a gente vai criando lentamente, né, essa capacidade de perdoar, analisando os sentimentos que estão na nossa alma, né? A gente vai vendo até onde esse sentimento nos domina e como a gente pode fazer, né, até onde é possível esquecer o ocorrido, para esquecer esse ocorrido. Bom, se a gente guardar por muito tempo esses sentimentos desagradáveis, é preciso que a gente pense positivo, além de redobrar os esforços no perdão. Então, se a gente perceber que a gente está com aquela mágoa, aquela raiva, aquele ódio lá dentro de nós há muito tempo, a gente precisa pensar positivo, a gente precisa tentar transformar esse sentimento, né? E aí redobrando os esforços no perdão, através da prece, do autoconhecimento e do evangelho, né? Do estudo do evangelho ali de Jesus, que nos deixou grandes ensinamentos do evangelho, dessa doutrina linda que temos. E aí, quando chegar o desejo da vingança, que a gente possa aproveitar, né, e nos colocar em prática estratégias que vão nos permitir potencializar o nosso desenvolvimento. Então, que a gente, quando se deparar com a questão, com o desejo da vingança, a gente possa aproveitar como uma oportunidade, né? É uma oportunidade da gente permitir, né, que a gente potencialize o nosso desenvolvimento, o nosso eu interior, né? E aí é importante a gente também ressaltar que se a gente tiver problemas para conseguir sozinho, porque a gente pode ter essa dificuldade, né? A gente deve fazer a nossa prece, nos apegar à nossa espiritualidade amiga, aos nossos mentores, a Deus e a Jesus. Mas se ainda assim tiver difícil da gente se desapegar desse desejo de vingança, que é importante a gente pensar nisso e refletir que para a gente não ficar sozinho, mas procurar uma ajuda, né? Além da ajuda espiritual,
que é muito importante, né? A gente pode estar fazendo um tratamento espiritual para isso, se a gente vê que está realmente muito difícil e não estamos conseguindo, fazer um tratamento espiritual, mas, né, fazer também um tratamento psíquico, né? É importante, é legal a gente pensar nisso, porque temos uma equipe aqui na nossa terra, né? Temos os médicos, os psiquiatras, psicólogos, temos toda uma terapia, todo um trabalho envolto para nos ajudar e ajudar-nos a melhorar, né? Porque a gente pode trazer muita coisa também da nossa infância, traumas, e é bacana que a gente possa fazer esse tratamento, tanto espiritual quanto também psíquico, para que a gente possa alcançar ali o perdão e perder esse desejo da vingança dentro de nós. É legal a gente também entender, né, e ver a necessidade, né, que é preciso orar para aqueles que querem o nosso mal, aqueles que nos fazem mal, né? Além de sermos sábios e inteligentes, quando a gente pensa dessa forma, né, a gente se depara com um grande amor envolto nesse trabalho. É um trabalho que nós desenvolvemos. E aí, uma das formas de fazer o bem para o próximo, quando a gente ora pelo outro, a gente está fazendo bem ao outro, a gente está vibrando positivamente para o outro. E aí, o que acontece? A gente interrompe ali naquele momento qualquer ligação negativa que a gente pode ter com o agressor, com o ofensor. E aí, é por isso que Jesus, né, ele nos convida a orar por aqueles que nos difamam e nos perseguem. E não vale a pena guardar mágoa ou rancor. Tem que a gente possa orar também pelos nossos desafetos. Bom, a vibração positiva da prece, né, ela funciona em favor do que nos querem mal. Ela age sobre o psiquismo de nosso, né, desafeto. Começa a agir ali no nosso agressor, no nosso ofensor, colaborando assim para que saiamos dessa situação. Ambos saiam dessa situação, influenciando o nosso inconsciente também de forma favorável a nosso respeito. Né? A gente começa a fazer um trabalho, como eu falei antes, né? É um trabalho lento, mas é um trabalho que vai ser alcançado, né? De pouco a pouco, passo a passo. Bom, está provando então que o ódio, a raiva, a mágoa e o ressentimento, é mais do que provado isso através de estudos, que todos esses sentimentos de ódio, raiva, mágoa, todos esses sentimentos ruins, né, ressentimentos, eles causam grandes doenças graves em nosso corpo somático, né? A gente se depara aí com muitos estudos de grandes médicos, da medicina, né? Descobrindo isso, né? Que o ódio, esses ressentimentos ruins, eles podem causar câncer, dentre outras também doenças graves, né? Para nós mesmos. E a medicina moderna, né? Ela descobriu que existe uma relação estreita entre o nosso estado emocional e o surgimento de inúmeras patologias de difícil cura, através de estudos. E aí a gente não pode esquecer também de orar pelos nossos inimigos espirituais, que a gente pensa muito aqui no plano físico. Mas agora vamos pensar um pouquinho, né, nos nossos inimigos espirituais, por nossos obsessores, porque eles se enquadram nas recomendações do Cristo também, né? E é que a gente seja ainda mais sábio e inteligente e não guardemos ódio nem rancor que poderão desestruturar o nosso íntimo. Então, que a gente venha também a estar pensando nos nossos inimigos espirituais, nos nossos irmãos, né, nos nossos obsessores e tudo mais, que a gente venha estar orando por eles, para que eles também, para que a gente possa estar doando o nosso amor, o nosso perdão a eles, e que eles possam se desvincular, né, desse sentimento, dessa energia, desse mal que eles levam consigo mesmos, né? E aí,
Bom, vitoriosos seremos, né? Somente quando nos vencermos interiormente, mesmo que vencido exteriormente. Então, a gente só vai ser vitorioso quando a gente vencer interiormente, no nosso interior, quando vencermos as nossas más tendências, né? E aí, por isso, né, se diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente se ama, quando a gente tem o nosso eu, o nosso espírito em paz, em amor, a gente consegue aí amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aí na Bíblia tem uma citação, né, de Lucas, no capítulo 6, do versículo 27 e 28, que diz: A vós que me escutais, eu digo, amais os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, bendizeis aos que vos amaldiçoam, orai pelos que vos difamam. É o resuminho básico aí do que a gente está conversando hoje, né? Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. É um ensinamento que temos, né? Quando amamos uns aos outros, nós vamos nos tornar felizes. Seremos todos felizes, né? Fazemos por amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O sacrifício de amar aqueles que nos ofendem e vos perseguem é difícil, como eu falei, né? Mas é exatamente o que vai nos tornar superior a eles. Se os odiamos, né, se os odiais como eles vos odeiam, não vai valer mais do que eles. Não valeremos mais do que eles se o odiamos. Se odiamos o nosso agressor, o nosso ofensor. A gente não vai valer nada mais do que eles. Bom, tem uma frase, né, de Seu Madruga, né, do seriado Chaves, que diz: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Acho que todos nós já ouvimos isso algum dia, né? Enfim, e aí, mas é uma frase que faz muito sentido, né? A vingança, ela nunca é plena. A gente, né, depois de a gente estudarmos um pouquinho sobre, a gente consegue enxergar que a vingança ela não é plena. Por quê? Porque ela vai matar a nossa alma e nos envenenar, né? Ela vai trazer, ela vai trazer um mal, né, para o nosso espírito, para a nossa alma, para a nossa bagagem, né? Ela vai nos matar, entre aspas, e nos envenenar. Então, realmente, essa frase faz muito sentido, né? E o ódio, ele envenena os sentimentos e vai entorpecendo a razão. Acaba com a razão, né? Dando o quê? A vitalidade à vingança. Através do ódio, a gente chega na vingança, conduzindo os transtornos comportamentais mórbidos de uma recuperação difícil. E aí, através da psicologia profunda, né, de provar que o bem é mais forte que o mal e que a não violência é o antídoto para a ferocidade. A paciência, o sentimento, né, a herança da paciência, ele é um remédio para a irritação. A esperança se torna o recurso para o desalento. Então, duas qualidades que nós devemos fortalecer em nós, que é a paciência, que é um remédio para a irritação, para a nossa irritabilidade, e a esperança, que vai ser ali um recurso para o desalento. Bom, a vingança, a gente já percebeu, né, que ela é um atraso moral do espírito e que está ligado lá ao primitismo, né, ao primarismo. E o perdão, ele vai exaltar o indivíduo, exaltar a cada um de nós. A primeira leva-nos, né, a futuros conflitos. A vingança ali, né, ela vai nos levar a futuros conflitos e ata aquele que a cultiva a quem detesta. Já o segundo, que é o perdão, ele vai nos libertar do agressor, do ofensor, e lignifica os sentimentos que restauram a alegria de viver, que a gente também já falou, né? Vai ser restaurada essa alegria. E aí,
Um aflige sem pausa e o outro vai o quê? Equilibrar, desenvolvendo estímulos para novos embates. A gente precisa ressignificar, né? O que é ressignificar? Trazer um novo significado, né? A gente precisa ressignificar, dar um outro significado, né, ao sentimento, ao meu sentimento. E aí o meu sentimento ele vai mudar referente à situação. Quando acontecer uma situação, eu vou ter um outro olhar e um outro sentimento, né? Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo. A gente está dirigindo no trânsito e aí vem um irmãozinho, né, abençoado, que, que nos fecha. E aí, por vingança, a gente vai e fica com raiva e tem um sentimento, e não só sentimento, mas uma ação de vingança. Né? Não fica só no desejo, a gente sai do desejo e vai para a ação. E aí vai, começa a xingar, começa a correr com o carro, tentar se vingar do outro, né? Fecha o outro também, e aí paga o mal com o mal, né? Bom, se a gente ressignificar esse sentimento da vingança, a gente vai ter um outro olhar. O que a gente vai entender? A gente vai, não que a gente não vai se chatear ali pela situação, que muitas vezes, né, infelizmente, pode causar um acidente, e isso nos deixa chateados, sim, né? Mas a gente não vai ter o comportamento da vingança. A gente não vai ter nem o desejo de se vingar. A gente vai olhar com outro olhar, a gente vai ver que aquele irmão ali. A gente vai ter um olhar assim não é de pena, que eu acho muito forte, mas um olhar de zelo pelo outro, né? A gente vai ter um outro sentimento, a gente vai entender o outro, por mais difícil que seja, a gente vai começar ali a ter um outro olhar, ver que talvez ele possa estar passando por alguma questão, alguma situação, ou entender que muitas das vezes a gente também já esteve naquele lugar, né? Talvez não nessa vida, mas em outra. E aí a gente começa a ter a ressignificar isso tudo, né? Bom, então, não esquecemos, né, não vamos esquecer que amar, né, amar uns aos outros, quando nós amamos uns aos outros, nós alcançamos a felicidade, nós nos tornamos felizes. E aí que a gente tome, sobretudo, a peito amar o que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Que a gente, sobretudo, ame-os. Ame esses irmãos, né? O Cristo, como eu falei, Jesus, nosso querido e amado mestre, que né, deve ser considerado um grande modelo. Ele nos deixou um grande exemplo, vários exemplos desse devotamento, do amor. E aí ele foi um missionário do amor, né? Ele amou ali até dar o sangue e a vida, né? Pelo amor. E aí penoso é, né? O sacrifício de amar os que nos perseguem, os que nos ofendem, mas precisamente esse sacrifício é que nos vai tornar superiores a eles. Mas Deus, né, lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Lembrando que não é uma punição de Deus no sentido que ele se vinga, né? Mas é a lei de causa e efeito. É aquilo que a gente comete e a gente lá na frente vai sofrer a consequência. E aí a gente herda essa punição nessa vida e na outra, né? Quando a gente viola a lei maior, a lei de amor. Então não vamos nos esquecer que o amor nos aproxima de Deus, né? Aproxima Deus à criatura. E o ódio, o que ele faz? Ele nos distancia de Deus. Bom, a gente entende que quem tem amor no coração, nada deve temer. Né? A segurança está na confiança que devemos ter na justiça divina, na proteção dos amigos espirituais, dos nossos amigos, mentores, na aceitação das provas que é reservada a nós, aos nossos familiares, por mais cruéis que possam ser. A gente sabe que é muito difícil alguns tipos de situações que a gente vê, né? Que muitas vezes, quando a gente vê na televisão, a gente até acha que vai ter um bom comportamento, um bom entendimento, mas que quando acontece com a gente, infelizmente, não é bem por aí, né? Bom,
E é preferível, né, que não nos arriscamos em eliminar a vida de alguém. Por quê? Porque é por isso mesmo que é preferível evitar o uso das armas. Então, que a gente não se arrisque, né, a tentar eliminar a vida de alguém, a fazer um mal a alguém. Bom, a espiritualidade, ela também tem um recurso, né, que é muito maior. Tem vários recursos maiores de proteção do que a gente pode imaginar. Inimagináveis. E os mesmos recursos de proteção podem ser colocados em ação em frações de tempo. Diz um outro ditado, né, um ditado popular, que a vingança é um prato que se come frio. E o que significa isso? A vingança é um prato que se come frio. O que quer dizer isso? Que é um prato que não é muito saboroso, né? Nem quando é muito quente, nem quando é muito frio, né? Mas como o ditado diz, é um prato que se come frio, a vingança. E aí é um prato que não é muito saboroso. A gente não consegue sentir muito bem o gosto, né? Então que a gente modifique o nosso paladar, para que a gente possa saborear o prato do quê? Do perdão, da compreensão, que é muito mais saboroso e quentinho, fazendo bem a nós, a nossa alma, ao nosso espírito. E por tudo isso, a gente só pode concluir o quê? Que o perdão é muito melhor do que a vingança. E aí a gente conclui, né, a respostinha para essa pergunta do nosso tema de hoje. Vale a pena se vingar? Não. Vale a pena perdoar. Então eu trouxe aqui para a gente uma música muito, muito linda e cantada, né, pelo nosso grupo daqui da nossa Casa Espírita, o GAAF, Grupo de Arte Espírita Amadeu Ferretti. Esse vídeo que eu trouxe aqui para vocês, ele vem atribuído de uma peça, né? E a gente cortou esse pedaço dessa peça, porque o foco aqui que eu queria trazer para vocês era a música em si. E aí a gente fica agora com essa linda música, O Perdão, e que a gente possa entender sobre o significado do perdão nesse momento. Inexplicável sonho encantador, brevíssimo, mas do que pressionou, deixou-me a pensar. E a dor apresenta-se em qualquer lugar, onde houveremos a reparar, provocando conflitos sem fim. Entendi que a causa de tanta aflição vem do orgulho da compreensão da ausência de se refletir. E o perdão é a mais doce lição
Muito linda essa canção, né? É uma canção que mexe muito comigo. Muitas vezes, quando eu vou cantá-la, eu choro, me emociono, porque é isso. Eu gostaria de trazer, para quem não conhece, né, a letra dessa música, e eu vou falar um pouquinho, né, sobre ela muito brevemente, né? Sobre essa questão, esse refrãozinho, né? Que diz que o perdão é a mais doce lição do amor. Lição de amor. Que foi Jesus que na cruz nos ensinou. O perdão, né, ele traz a harmonia, dissipando do pobre coração mágoas, rancores que não mais existirão. Então, o perdão, ele ali é a mais doce lição do amor. A gente lembra de Jesus na cruz, né? Não só na cruz, mas durante toda a sua trajetória aqui na Terra, né? Que Jesus ele deixou de ensinamento para nós, né? Ele nos ensinou. E o perdão, ele nada mais traz a harmonia. Que é o que acontece, o que ocorre quando a gente alcança o perdão. Ele dissipa do pobre coração, do nosso pobre coração, as mágoas, os rancores, que a partir daí deixam de existir. Bom, mais uma vez eu também quero falar
a última coisinha, que é o seguinte: por tudo isso, podemos concluir que o perdão é muito melhor do que a vingança. E essa é a nossa resposta para a nossa perguntinha do nosso tema. Então, que a gente possa refletir sobre isso, sobre o perdão, que possamos estar em prece por nós, pelos nossos irmãos, né, que nos ofendem, que nos magoam, que nos agridem mentalmente, fisicamente, seja da forma que for, dos nossos obsessores, dos nossos irmãos, né, que estão ali em baixas frequências, que a gente possa levar essa harmonia para todos eles, né, através do perdão. Bom, vamos encerrar aqui o nosso estudo dessa noite. Foi muito bom, muito gostoso estar com vocês, é sempre muito bom podendo estudar sobre esse tema tão interessante. É um tema que eu gostei muito de estudar e poder estar aqui com vocês compartilhando, né, um pouquinho desse estudo, um pouquinho desse lindo e grande ensinamento de Jesus, né, dessa lei de amor que é o perdão. Entendendo que a vingança, ela de nada vale, né? Pelo contrário, ela nos traz pendências, dívidas e nos traz grandes aflições ao nosso espírito, para essa vida e para as próximas. Bom, vamos para a nossa prece e todos aqueles que desejarem nesse momento podem fechar seus olhos. Vamos juntos unir os nossos pensamentos e corações nesse momento. Querido e amado Mestre Jesus, Deus, agradecidos mais uma vez estamos por esse estudo enriquecedor que nos preenche de amor, trazendo o equilíbrio para os nossos sentimentos. Bom, queremos pedir a ajuda necessária, toda ajuda que cada um de nós precisamos para que a gente possa não se deixar levar pelo sentimento e pelo desejo da vingança, mas sim pela prática da lei do amor, mas sim pelo Evangelho de Jesus, pelos ensinamentos do Mestre e pelo perdão. Queremos pedir todo amparo aos nossos irmãos agressores, aos nossos irmãos que nos ofendem, a nossos irmãos que nos trouxeram e nos deixaram tantos traumas. Sabemos que nada é por acaso e que dessa dor a gente vai progredir e crescer. E que não venhamos a esquecer disso. Que não esqueçamos que o nosso querido Jesus, nosso mestre, está ao nosso lado, que a espiritualidade amiga também está conosco, torcendo por nós. E que Deus, de divino amor, de bondade, está sempre ao nosso lado, a nos ajudar, a nos amparar e a cuidar de cada um de nós. Que possamos, ao sair daqui desse estudo, refletir ainda mais sobre ele, que continuemos sendo intuídos por esse tema tão importante e que entendamos no nosso eu, no fundo do nosso eu, que a vingança não nos leva a lugar nenhum. Que a vingança não faz bem ao outro, mas principalmente a nós. E que a gente possa alcançar sublimamente o perdão. Esteja conosco, hoje, agora e sempre, querido Deus, querido Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, mais uma vez gratidão. Gratidão
pela paciência de vocês, pela benevolência de estarem aqui comigo nessa noite, podendo refletir um pouquinho mais desses ensinamentos da doutrina, né? Bom, só tenho a agradecer, muita luz e muita paz a todos. Um grande beijo.